Os Meninos da Rua Paulo, Ferenc Molnar. Bem-vindo ao canal Podioteca. Se inscreva, faça parte desta equipe literária. Deixe um comentário para sabermos o que você achou deste livro. Capítulo 1. Faltavam 15 minutos para 1 hora. Na sala de ciências naturais, por cima da comprida mesa do professor, apareceu finalmente, após longas e infrutíferas tentativas, como para recompensar a expectativa intensa, uma cintilante risca verde, esmeralda, no meio da chama incolor do bico de Bunsen, documentando-se, assim, que a composição química destinada, segundo afirmava o professor, a colorir de verde a chama do bico, cumpria o seu dever, pois foi a 1h menos 15, exatamente naquele momento de triunfo, que no quintal da casa vizinha ressoou uma pianola, e isso acabou de vez com toda a seriedade da aula. Era um dia quente de março, as janelas estavam escancaradas e nas asas da fresca brisa primaveril a música penetrou na aula. A pianola tocava uma alegre canção húngara, transformando-a numa espécie de marchinha, emprestando-lhe um caráter tão estrondoso, tão vienense, que deu a toda a turma uma vontade de sorrir que muitos não souberam conter. A chama verde que oscilava alegre no bico de Bunsen agora só atraía os olhares de alguns meninos dos primeiros bancos. Os outros olhavam pelas janelas para o mundo lá fora, onde se viam os telhados dos casebres vizinhos e, ao longe, rebrilhando a luz dourada do meio-dia, a torre da igreja, em cujo mostrador o ponteiro grande, reconfortador, se aproximava do 12. Voltada para a janela, a atenção dos meninos catava, além da música, outros sons que nada tinham a ver com a aula. Condutores do bondinho de burro trombeteavam e num dos quintais uma criada cantarolava uma melodia totalmente diversa da tocada pela pianola. A turma começava a mexer-se. Uns punham-se a procurar os livros na gaveta da carteira, outros, os mais ordeiros, limpavam as pernas. Boca fechava o pequeno tinteiro de bolso, recoberto de pele vermelha, cujo mecanismo engenhoso não deixava vazar a tinta, a não ser no bolso do estudante. Chell juntava as folhas soltas que para ele substituíam os manuais, pois era uma janota que, em vez de sobrançar uma biblioteca inteira, como os demais, trazia apenas as folhas indispensáveis e essas mesmo, cuidadosamente distribuídas por todos os bolsos de fora e de dentro. Jonako, na última carteira, soltava bocejos dignos de um hipopótamo entediado. Waze revirava um dos bolsos, limpando-os das migalhas do pãozinho, que dali retirara as escondidas para mastigá-las aos poucos no decorrer das 3 últimas aulas. Gereb punha-se a arrastar os pés ruidosamente debaixo do banco, como quem faz menção de levantar-se. Barabás, enfim, sem o menor constrangimento, desdobrava sobre os joelhos o encerado para nele arrumar os livros conforme o tamanho e apertou-os vigorosamente com uma correia, produzindo assim um estalo forte da carteira que o fez corar de espanto. Numa palavra, todos se preparavam para sair, salvo o professor, o qual não parecia tomar conhecimento de que, ao cabo de 5 minutos, tudo estaria acabado. Percorreu com um olhar sereno todas aquelas cabeçorras e perguntou: "O que é que há?" Estas palavras produziram um silêncio geral, um silêncio de morte. Barabás teve de largar a correia, Gereb recolheu os pés, Waze tornou a virar o bolso, Jonako dissimulou o bocejo, tapando a boca com a mão, e Chell repôs as folhas da carteira, e Boca escondeu o tinteirinho vermelho, de onde, ao contato do bolso, além da tinta azul, se pôs a vazar instantaneamente. "Que é que há?" repetia o professor. Todos se mantiveram imóveis, sentados nas carteiras. Então ele fitou a janela, pela qual os acentos da pianola penetravam num saltitar alegre, como para mostrar a todos que não estavam submetidos à disciplina escolar, verberou a pianola com um olhar severo e disse: "Chengay, fecha a janela." O pequeno Chengay, que era o monitor, levantou-se da primeira carteira e, com aquele seu arzinho sério e rígido, foi executar a ordem. Nesse momento, Jonako debruçou-se pela carteira fora e segredou ao ouvido do lourinho, sentado à sua frente: "Nemetchek, atenção!"
Nemetchek olhou furtivamente para trás e depois para o chão, onde uma bolinha de papel vinha rolando em direção a ele. Apanhou-a, desdobrou-a e leu num lado do papel estes dizeres: passe para o Boca. Nemetchek sabia que isto era apenas o sobrescrito e que o recado estava no verso, mas como era rapaz de caráter, não quis absolutamente ler uma carta destinada ao trem. Refez a bolinha e aguardou o momento oportuno para, então, cochilar por sua vez, inclinando-se da carteira para a passagem entre as duas fileiras de bancos. Boca, atenção! Agora foi Boca que olhou para o chão, meio de comunicação normal dessa espécie de recados, e apanhou a bolinha. No verso, isto é, no lado que o lourinho Nemetchek não lera por motivos de honra, liam-se estas palavras: às 3 da tarde, Assembleia Geral, eleição do presidente no ground, divulgar. Boca pôs o papelzinho no bolso e apertou mais uma vez o seu pacote de livros que acabara de arrumar. Era 1 hora. A campainha elétrica entrou a berrar e dessa vez até o professor tomou conhecimento do fim da aula. Apagou o bico de Bunsen, indicou a lição do dia seguinte e voltou ao gabinete de ciências naturais, onde a cada abrir de porta, animais empalhados e passarinhos mortos, empoleirados nas prateleiras, piscavam os estúpidos olhinhos de vidro e num canto, silencioso mas cheio de dignidade, mistério dos mistérios, horror dos horrores, um amarelecido esqueleto humano estava fazendo horas. Num instante, a sala se esvaziou. Começou uma correria feroz pelas escadas abaixo, no meio das colunas, a qual só se transformava em pressa moderada quando, entre a barulhenta multidão dos meninos, aparecia a silhueta ereta de um professor. Então, os que corriam detinham o passo, o zum-zum se acalmava, mas logo que o professor desaparecia a uma volta do corredor, todos se punham novamente a precipitar-se escada abaixo. O portão despejava um magote de meninos que se espalhavam metade à direita, metade à esquerda, tirando o chapéu, a passagem de um outro professor. Depois dirigiam-se para casa, cansados e esfaimados, pela rua banhada de sol, como os outros tantos escravos libertos. De repente, cambaleavam naquela abundância de luz e de ar, ao retomar contato com a cidade viva, ruidosa, movimentada, essa mistura confusa de carros, bondes de burro, ruas e lojas que eles deviam atravessar para chegarem à casa. No vão de um portão vizinho, Charlie regateava uma fatia de nougat. O homem do nougat acabara de aumentar os preços de maneira descarada. É fato notório que no mundo inteiro o nougat custa 1 Kreutzer. Quer dizer, o homem do nougat pega da machadinha e o que ele separa com uma machadada só da grande massa branca, semeada de avelãs, custa 1 Kreutzer. Tudo, aliás, custava 1 Kreutzer. Tudo, aliás, custava 1 Kreutzer. No vão do portão, 3 ameixas ou 3 abrunhos, 3 metades de figo ou 3 metades de noz, besuntadas de açúcar líquido e espetadas num pauzinho, uma bala de alcaçuz ou de cevada e até um saquinho de forragem de colegial, mistura das mais gostosas, formadas de avelãs, passas, uvas secas, torrões de açúcar, amêndoas, lixo de rua, fragmentos de alfarroba e moscas mortas. Pelo preço nódico de 1 Kreutzer, a forragem de colegial traz um sem número de produtos dos reinos animal e vegetal, como da indústria. O simples fato de Charlie regatear indicava que o homem do nougat tinha aumentado os preços. Os conhecedores das leis do comércio bem sabem que uma das causas possíveis do encarecimento é o perigo que a transação envolve. Daí o preço elevado de certos chás da Ásia que as caravanas têm de carregar através de regiões infestadas pelos ladrões. Cumpre a nós, gente da Europa, pagar o risco. O homem do nougat tinha o espírito dos negócios. A diretoria do colégio queria expulsá-los das imediações. Bem sabia o coitado que a diretoria tinha meios de conseguir o que queria. Todo o seu estoque de gulodices e seus sorrisos mais açucarados não poderiam fazer que os professores que passavam por ele não o encarassem como inimigo da mocidade. Os rapazes gastam todo o dinheiro que têm no italiano do portão, diziam. O italiano sentia que sua empresa não poderia permanecer por muito tempo nas proximidades do colégio. Aumentou, pois, os preços, uma vez que tinha de sair dali. Queria pelo menos lucrar um pouco mais, foi o que explicou a Charlie em sua língua misturada. Até agora, tudo custava 1 Kreutzer.
A partir de hoje, tudo custa 2 krachar. Enquanto articulava essas palavras, brandia a machadinha no ar com uma expressão feroz. Gareb sugeriu a Chell em voz baixa: atire o chapéu no meio dos doces. Chell ficou encantado com a sugestão. Que ideia magnífica! Como as guludices iam voar para cada lado, que gargalhadas os rapazes não iam dar. Gareb, como um demônio, continuava a tentá-lo, baixinho. Atire o chapéu, este sujeito é um usurário. Chell tirou o chapéu da cabeça. Este lindo chapéu? Perguntou. O caso estava perdido, por mais interessante que fosse a sugestão. Gareb não escolhera bem a pessoa. Não era Chell, o janota, que em vez de livros só usara folhas soltas? Está com pena? Perguntou. Sim, respondeu Chell, mas não pense que sou covarde. Tenho pena do chapéu, mas não tenho medo. Aliás, posso prová-lo. Se você quiser, jogarei o seu com prazer. Não era a Gareb que se podia fazer uma proposta dessas? Chegava a ser uma afronta. Também não deixou a coisa ficar assim. Já que se trata do meu chapéu, vou jogá-lo eu mesmo. Este sujeito é um usurário. Se você está com medo, vá-se embora. E com um movimento que nele indicava disposição belicosa, tirou o chapéu para arremessá-lo à mesinha de pernas em X cheia de guloseimas. Mas alguém lhe embargou a mão. Uma voz de gravidade, quase viril, perguntou-lhe: que está fazendo? Gareb virou-se. Atrás dele estava a boca. Que está fazendo? Repetiu esta pergunta, encarando-o com um ar ao mesmo tempo grave e sereno. Gareb deu um ronco igual ao do leão quando o domador o fita bem nos olhos. Acanhou-se e repôs o chapéu na cabeça, encolhendo os ombros. Boca acrescentou baixinho: deixem o homem, gosto de pessoas de coragem, mas isso de jogar o chapéu não tem sentido. Venha. E estendeu-lhe a mão, que estava cheinha de tinta. O tinteirinho alagara-lhe maliciosamente o bolso, onde ele guardava a mão, sem suspeitar de nada. Os dois rapazes, porém, não se importavam muito com isso. Boca enxugou a mão numa parede, o que sujou esta sem limpar aquela. Mas o incidente estava liquidado. Boca pegou Gareb pelo braço e os dois puseram-se a percorrer a longa rua. Chell, o janota, ficou atrás e os dois amigos ainda ouviram dizer ao italiano com a resignação de um revolucionário derrotado: já que tudo agora custa 2 krachar, me dê 2 krachar de nougat. E mergulhou os dedos na linda bolsinha verde. O italiano teve um sorriso como quem se pergunta o que aconteceria se a partir do dia seguinte tudo custasse 3 krachar. Era apenas um sonho, como quando a gente sonha que cada florim vale uma cédula de 100. Vibrou uma machada no nougat e colocou num papelzinho o pedaço partido. Chell olhou desapontado. Mas é menos do que antes. O êxito tornou o italiano impertinente. Respondeu com um risinho cínico: quanto mais caro, tanto menos. E voltava-se para um freguês novo, que, esclarecido pelo incidente, já vinha com 2 krachar na mão. Continuava dando golpes na branca massa de açúcar, como se fosse um enorme carrasco da Idade Média a decepar as cabeças do tamanho de uma avelã de uma multidão de anõezinhos. Fazia hecatombes de nougat. Disse Chell ao novo freguês. Não lhe compre nada, é um usurário. E meteu na boca todo o nougat, no qual metade do papel ficou colado de maneira impossível de arrancar, mas não impossível de lamber. Espere-me! Gritou para os dois amigos e saiu correndo atrás deles. Apanhou-os na esquina. Os 3 entraram na Rua do Cachimbo e avançaram em direção à Rua do Soraxar. Iam abraçados, com Boca no meio, o qual explicava algo com gravidade em voz pausada, como de costume. Tinha 14 anos e o seu rosto ostentava ainda poucos traços de maturidade. Quando abria a boca, porém, ganhava alguns anos. Tinha uma voz funda, meiga e grave, e o que dizia parecia-se com a voz. Raramente dizia bobagens e não mostrava nenhum jeito para valentão ou sabido. Não gostava de entrar em brigas e, quando o convidavam para árbitro, recusava-se. Já aprendera que, após a sentença, uma das partes fica sempre amargurada, irritada contra o juiz. Somente quando a briga já tomava proporções maiores, chegando quase a exigir a intervenção de um professor, é que ele intervinha para apaziguar, pois aquele que apazigua, pelo menos não incoloriza nenhuma das partes. Numa palavra, Boca parecia um rapaz inteligente. Dava a impressão de alguém que,
mesmo que não fizesse carreira, desempenharia na vida um papel decente. Para chegarem a casa, tinham de entrar numa das ruas laterais, a Rua Kostelec. Um doce sol de primavera iluminava a ruazinha calma, onde se ouvia apenas o ronrom pacato da fábrica de fumo que ladeia uma das calçadas de uma extremidade à outra. Duas pessoas estavam no meio da rua, em atitude de expectativa. Eram o robusto Kizonakos e Nemetchek, o lourinho. Ao avistar os três amigos que avançavam abraçados, Kizonakos não conteve a alegria e, levando 2 dedos à boca, deu um assobio parecido com o de uma locomotiva. Era a especialidade dele. Nenhum aluno do 4º ano sabia imitar esse assobio de cocheiro. Em todo o colégio haveria poucos que o executassem com tamanha perfeição. Talvez apenas Cinder, o presidente do Grêmio Literário, soubesse assobiar daquele jeito. Ele, porém, deixou de fazê-lo desde que o elegeram para tão alto posto. Nunca mais pôs os dedos na boca. O presidente do Grêmio Literário, que todas as tardes de quarta-feira presidia a sessão, sentado ao lado do professor de húngaro, não podia fazê-lo de maneira alguma. Ao assobio de Kizonakos, os amigos estugaram o passo e vieram juntar-se aos dois, formando o grupo com eles. Kizonakos dirigiu a Nemetchek. Já contou? Ainda não, respondeu este. O quê? Perguntaram os três a uma voz. O próprio Kizonakos respondeu em vez do lourinho. Eles fizeram de novo Einstein. Quem? Os dois, pastor. Fez-se um grande silêncio. Para compreendê-lo, é preciso saber o que é um Einstein, um termo especial da gíria dos guris de Budapeste, quando o guri forte vê garotos mais fracos brincarem com bolas de gude, peninhas ou sementes de alfarroba e quer tirar-lhes o brinquedo. Grita, Einstein. Essa feia palavra alemã significa que o rapaz forte declara presa de guerra às bolas de gude e recorrerá à violência se alguém lhe resistir. O Einstein é, portanto, uma declaração de guerra e, ao mesmo tempo, uma afirmação breve, mas enérgica do estado de sítio, do regime da arbitrariedade e da pirataria. Foi Chell, o elegante, que rompeu o silêncio, pronunciando com repugnância a palavra odiosa. Fizeram Einstein? Sim, disse o lourinho, criando coragem ao ver o efeito da notícia. Gereb exclamou indignado. Isto não pode continuar assim. Há muito tempo que digo que é preciso fazer alguma coisa, mas Boca sempre torce a cara. Se não fizermos alguma coisa, acabaremos apanhando. Kizonakos levou os 2 dedos à boca para assobiar de alegria. Estava sempre pronto a aderir a qualquer revolução, mas Boca tomou-lhe a mão. Não me ensurdeça. E, virando-se para o lourinho, perguntou-lhe com gravidade como se deu a coisa. O Einstein? Sim, quando foi? Ontem à tarde. Onde? No museu. Chamavam assim ao parque do Museu Nacional. Então conta-me tudo direito, sem alterar nada, pois nós devemos saber a verdade se quisermos tomar alguma providência contra eles. Nemetchek ficava nervoso quando sentia estar sendo importante, o que raramente lhe acontecia. Ninguém ligava ao lourinho, não dividia e não multiplicava, como se costuma dizer, assim como um na aritmética. Simplesmente não contava. Era um guri franzino, insignificante e fraco, e foram, provavelmente, essas qualidades que o tornaram uma vítima excelente. Aproximando as cabeças, os outros ouviam-no contar. O negócio foi assim, disse ele. Depois do almoço, fomos ao museu. O Weiss, mais eu, o Richard, o Barabás e o Conway. Primeiro, queríamos jogar bola na rua Esterhazy, mas a bola era dos rapazes da escola técnica e eles não deixaram. Então o Barabás diz, vamos ao museu jogar gude junto ao muro. Então todos nós entramos no museu e começamos a jogar gude junto ao muro. Cada um lançava uma bola e quem acertava numa das bolas que já estavam no chão ficavam com as bolas todas. Fomos lançando as bolas, já havia umas 15 ao pé do muro e entre elas 2 de vidro. De repente, Richard grita, acabou-se, lá vem os pastor. Realmente lá vinham da esquina os pastor, de mãos nos bolsos e olhos no chão. Vinham tão devagar que nós todos ficamos com medo. Não adiantava sermos 5, eles 2 são tão fortes que surram facilmente 10. Depois, nem éramos bem 5, pois quando o tempo fecha, Conway dá-o fora e Barabás também, e então somos apenas 3. É possível que eu também dê o fora, o que faz apenas 2.
Mas mesmo que os 5 deem o fora, não adianta, pois os pastor são quem corre melhor em todo o museu e eles nos alcançam logo, pois vinham chegando e olhavam muito para as bolas. Então eu disse ao Conan: ouça, esta gente gosta das nossas bolas. Mas quem afinou foi Wise, pois disse logo: estão chegando. Essa chegada vai dar um Einstein daqueles. Mas eu pensei que eles não mexeriam conosco, pois nunca lhe fizemos nada. No começo não mexeram, apenas ficaram parados a olhar para o jogo. Conan cochichou meu ouvido: escute, Nemetchek, vamos acabar. E eu lhe disse: pois sim, acabar agora que você não acertou. É a minha vez. Se eu ganhar, acabaremos. Nesse interim, Richard jogou a sua bola, mas a mão lhe tremia de medo, e como olhava de soslaio para os pastor, naturalmente não pôde acertar. Os pastor não se mexiam, ficavam lá, parados com as mãos nos bolsos. Então foi a minha vez. Acertei e ganhei todas as bolas. Ia recolhê-las. Havia bem umas 30, quando um dos pastor, o mais moço, pula na minha frente e diz: Einstein! Olhei para trás. O Conan e o Barabás já corriam. O Wise estava pegado ao muro, bem pálido, e o Richard ainda matutava se devia dar o fora ou não. Primeiro eu tentei resistir e disse: desculpe, vocês não têm o direito de fazer isto. Mas já o mais velho apanhava as bolas e as botava nos bolsos. O mais moço me abecou e berrou: não ouviu que é um Einstein? Então, naturalmente, não pude dizer mais nada. O Wise começou a choramingar ao pé do muro. O Conan e o Barabás estavam escondidos atrás da esquina e de lá espiavam o que havia. Os pastor não disseram mais nada, levaram as bolas todas e foram embora. Só isto. Incrível! Exclamou Gareb revoltado. É um verdadeiro roubo, disse Charlie. Xanax deu um assobio para exprimir que a coisa estava feia. Boca mantinha-se calado e meditava. Todos olhavam para ele, curiosos de ouvir o que diria. Havia meses que se falava naquilo, mas Boca não o levava a sério. Porém, esse caso, essa injustiça flagrante, comoveram também. Primeiro vamos almoçar, disse ele sem levantar a voz. À tarde nos encontraremos no Grande. Lá examinaremos o caso. Eu também reconheço agora que o caso é grave. Todos gostaram dessa declaração. Boca, nesse instante, era-lhe muito simpático e olhavam sorrindo para sua fronte inteligente e os seus olhos pretos, onde havia uma chama belicosa. Tinha vontade de beijá-lo por verem que ele também, afinal, perdera a paciência. Rumaram para casa. Um sino alegre repicava em alguma torre do bairro José. O sol brilhava, tudo era lindo, cheio de alegria. Os rapazes pressentiam a chegada de coisas extraordinárias. Todos estavam cheios de energia, de vontade de agir e aguardavam os acontecimentos com impaciência, pois se Boca dissera que haveria coisa, era certo que ia haver. Caminhavam devagar em direção à avenida de Ulo. Xanax ficou atrás com Nemetchek. Quando Boca se virou, viu os ambos parados perto de uma janela da adega da fábrica de tabaco, onde se depositara uma camada espessa de fino pó de fumo. Rapé! Gritou Xanax com alvoroço. Deu um assobio e encheu o nariz do pó amarelo. Nemetchek ria às gargalhadas, o macaquinho. Ele também apanhou uma porção de pó e aspirou-a da ponta dos dedos finos, e os dois percorriam a rua Kostelec, entusiasmados pela magnífica descoberta. Xanax dava espirros enormes, como os tiros de canhão, e o lourinho fungava como um porquinho da Índia quando judiam com ele. Espirravam, riam e corriam, e a sua felicidade era tamanha que lhes fez até esquecer a grande injustiça, a injustiça que o próprio Boca, tão sisudo e calmo, acabara de qualificar de grave.